Olá, eu me chamo Andressa Brogni de Sena, sou aluna do curso de Artes Visuais e esse trabalho que eu estou apresentando aqui é da socialização, prática interdisciplinar, metodologias do ensino das artes e a bidimensionalidade. A minha tutora é a Ana Carla dos Reis Santos. E a técnica que eu resolvi fazer foi de desenho e o meu tema ficou Vivência com a técnica Luz e Sombra com crianças do ensino fundamental. Eu sou professora numa escola aqui de Florianópolis e eu trabalho com tanto o ensino infantil quanto o ensino fundamental, mas a minha maior tempo que eu fico são com as crianças do ensino fundamental e eu resolvi então fazer aplicação dessa técnica e mostrando algumas definições e trabalhos para essas crianças também. Os meus principais autores foi Dias com Luz e Sombras, o nome do livro, e suas aplicações históricas. Furazi Ferraz, Arte na Educação Escolar. Israel Pedrosa, Da Cor à Cor Inexistente. E Tassinari, O Espaço Moderno. Bom, como que foi a experiência desse tema? Eu fiz mais ou menos em 3 aulas essa proposta, mostrando a definição de como a gente pode fazer o desenho a partir de luz e sombra. Então, para isso, na prática, eu levei um holofote, né, uma luz pequena assim, e apagamos as luzes e eu coloquei somente esse holofote, e ali eles fizeram uma busca sobre alguns objetos dentro da sala de aula que pudesse projetar uma sombra, e ali eles pudessem então desenhar o contorno dessa sombra, né? E aí então saí desenho através de lápis HB e a folha sulfite, né? Folhas A4, e ali eles conseguiam fazer. Então o interessante foi, primeiro, eles às vezes surpreender, achar que tá pegando um objeto fantástico, vai dar uma sombra, né, legal, uma sombra que define aquele material, e muitas vezes não, né, porque o que valia realmente era o contorno. Então eles foram descobrindo isso foi muito interessante. Aí depois que eles então entenderam que a sombra projetada no papel faria, eles então fizeram uma busca mais peculiar, vamos dizer assim, em cima desses materiais. O outro ponto foi eles entenderem que dependendo do ângulo em que era colocado o objeto ou o holofote ali, a sombra mudava, ela ficava mais estreita ou mais larga, enfim. Então esse também foi o segundo ponto bem interessante. Depois disso, definido o que eles queriam, eles iam e desenhavam com lápis o contorno, né, a silhueta desse desenho. Depois de todo esse processo feito de cada um, nós começamos então a desenhar, a pintar esse desenho. E aí mostrando também o que o lápis deitado, né, o grafite, ele consegue fazer quando você coloca mais força no lápis ou não, trabalhando os tons, né, do que o lápis faz, né, o grafite faz. Então foi muito interessante isso também, porque daí eles muitas vezes queriam corrigir com a borracha, muitas vezes eles forçavam mais um lado que estava mais fraco, enfim, eles foram entendendo a tonalidade que se pode fazer. Depois desse processo todo, a gente explicou então a possibilidade de enriquecer essa pintura com esfumaço. Aí eu levei para eles pincel, para eles poderem fazer, ou até mesmo um guardanapo, e dei a possibilidade do dedo. Automaticamente todos eles preferiram a ponta dos dedos, e ali eles trabalharam com esfumaço. O trabalho foi incrível, a experiência também. Depois disso, a gente recortou todos eles e botamos como se fosse uma tira com todos os desenhos e levamos para o corredor da escola, porque ali eles trabalham com uma exposição toda sexta-feira, né? A gente expõe esses trabalhos e aí, na hora do recreio, as pessoas passam pelo corredor e podem ver esses trabalhos de artes, tanto do ensino fundamental quanto do infantil, e ali eles colocaram isso, junto com os desenhos eles colocaram o objeto, né, para poder ter essa identificação. Deixamos a luz acesa também desse holofote, e alguns explicavam, enfim,
foi muito enriquecedor. Eu trouxe algumas definições para eles também, mostrei alguns trabalhos de alguns artistas na tela da sala de aula. Então, foram 3 aulas bem interessantes que a gente aplicou, né? Quando eles entenderam que eles também iam expor, aí o capricho foi maior, sempre assim. E foi muito enriquecedor ver o trabalho deles e para mim também. Perceber que muitos rapidamente entendem, outros têm um pouco mais de dificuldade, mas todos eles conseguiram concluir todas as etapas e com muito interesse, né? Não teve um que não tivesse tido interesse em aplicar a técnica. E eu percebi também que agora, quando a gente vai fazer outros trabalhos, eles preferem, às vezes, o lápis de escrever para pintar do que o próprio lápis de cor. Então, foi muito interessante esse meu trabalho e eu acredito que valeu muito para os alunos, quanto para mim.